permite, ele tem algumas funções, como, por exemplo, menu, onde eu posso acessar uma série de informações. Se eu pressionar aqui e aqui ao mesmo tempo, nós vamos acessar a função serviço. E aí eu posso fazer lá na função serviços, configuração de endereço da unidade interna. Então, eu vou com seta para baixo aqui, vou selecionar IDU, vou dar menu OK, né? E aí nós vamos entrar aqui e podemos alterar os parâmetros operacionais. Se eu quiser os dados operacionais da condensadora, evaporadora e alarmes, eu vou aqui, marco aqui e dou menu OK. Depois eu vou marcar lá, quero o dado da condensadora, da evaporadora ou alarmes. Então, aqui nessa figura, ele entrou lá no endereço da unidade interna. Lá, o que eu vou fazer? Eu vou com seta para cima e para baixo e vou botar o endereço que eu quero setar naquela máquina. E daí eu dou menu OK. Ou seja, eu vou aqui, e aí, automaticamente, aquela máquina vai ter o endereço alterado. Para verificação de histórico de alarmes, então, a gente vai aqui e aqui, vai em dados operacionais, né? Vai em código de erros, ou dados da condensadora, ou da evaporadora, ou dados do controlador remoto. Tá? E aí entra na função e vê as informações. Aqui, por exemplo, a gente vê, se eu entrar nas informações da condensadora, nós vamos ter quase todos aqueles dados que a gente tem que apertar lá na tecla Up, lá na condensadora, para acessar. Aqui nós vamos ter pelo menos 31 parâmetros vão ser mostrados aqui, sem que eu vá lá na condensadora sem precisar abrir a tampa e nada, né? Posso pegar direto pelo controle. Posso pegar também, se eu for em informações das unidades internas, então eu vou pegar dados também da unidade interna, certo? Sempre pega da máquina de menor endereço. Posso acessar também informações aqui, mudar aqui o endereço, né? Então, para a gente entrar no controlador 86A-KD, seta para cima e para baixo por 8 segundos. E ali, depois nós vamos, então, fazemos o processo para leitura no modo, a gente vê qual é para consultar o endereço. E se eu quiser enviar o novo endereço, vou com seta para cima e para baixo e pressiono o botão Enter aqui. Então, aquela máquina vai ter um novo endereço a partir daí. Também nesse tipo de controle, a gente pode obter parâmetros operacionais. Né? Eu seleciono lá qual é a condensadora que eu quero pegar ou a evaporadora. E aí nós vamos ter os parâmetros operacionais da condensadora ou também da própria evaporadora. Né? Na evaporadora, a gente consegue pegar a temperatura dos sensores lá, que são 3, que eu tenho em cada evaporadora. Vejo a posição da XV dela, vejo se tem código de erro, o superaquecimento alvo, né, que ela está trabalhando, e o endereço também da unidade interna, capacidade dela, endereço de rede, né, e assim por diante. Com relação ao controle 86Z-K, ele permite ajustar e ler endereço, mas ele não me dá parâmetros operacionais. Então, para mim, acessar da mesma maneira aqui. Os dois seta para cima e para baixo. Depois que a gente entra no modo lá eu posso, com a tecla modo, eu posso ler o endereço, e se eu quiser alterar, vou com seta para cima e para baixo, altero o endereço aqui e transmito lá para a condensadora que ele está ligada, do Enter, então ele vai alterar o endereçamento lá daquela unidade. Porém, a gente não consegue ver informações das unidades internas nem das externas, tá? Com esse controlador aqui, 86Z-K. Só o 86Z-KD permite, então, que a gente acesse. E se eu quiser um controlador mais completo, eu vou pegar o 120, porque realmente ele praticamente um controle de serviço. Né? Ele consegue me dar muitas informações aqui de maneira rápida e fácil, certo?
Então, esse é um controlador que eu recomendo que vocês tenham. Para quem trabalha bastante com VRF da Midea, eu recomendo que tenha esse controlador sempre na mala de vocês, na pasta de vocês, para poder aí extrair sempre dados das unidades. Então, esse 86E-K não me dá as informações da unidade interna e externa. Então, falando em interligação aqui, ó, esse controlador, o 120, ele tem lá, são 4 terminais para comunicação com a unidade interna, sendo que o X1 e X2 é do controlador para a unidade interna, que ele vai controlar. Se ele for controlar mais de uma unidade interna, um grupo de 16 máquinas, eu vou interligar D1, D2 do controlador até D1, D2 de cada unidade interna que vai ser controlada. Então, vou precisar, na verdade, um controle. Ele vai saber que tem que controlar mais de uma máquina, porque vai ter interligação em todas as máquinas pelo D1, D2. Poderia usar em cada canto da minha malha de comunicação um controle. Tá? Controle 120 aqui, um controle 120 lá. Então, nesse caso, então eu posso ter 2 controladores controlando até 16 máquinas. E eu posso ter numa máquina 2 controladores também. Aí eu vou botar em X1, X2, X1, X2. Tá? Ainda tem que configurar um controle como principal e o outro como secundário. Novas funções que a gente tem nas unidades internas, né? Todas as unidades de segunda geração têm 7 velocidades do ventilador, passou a ter 7 velocidades do ventilador, 5 estágios de controle de band, posso desligar a luz do display, posso trabalhar no modo noturno, e ainda tem a função Follow Me, que não é nada mais, nada menos do que uma função que eu ativo. O normal é a unidade trabalhar baseado na temperatura de retorno do ar do sensor da máquina, mas eu transfiro para o sensor do controle essa função. Então, ele vai, a partir do sensor do controle remoto, que ele vai fazer a unidade trabalhar para manter a temperatura do ambiente. Então, nós temos aqui função Follow Me, eu pressiono aqui, ó. Então, vai usar sensor do controle remoto para controlar a temperatura. Então, peguei aqui, ó, função Follow tá bem embaixo aqui, ó. M12D e 12F. Aqui o display, para apagar o display. Aqui direcionamento do ar, timer, o swing vertical e horizontal, né? E o aquecimento. Depois, para todas novas unidades de segunda geração, então, ele tem programação horária e posso estender também a programação. Então, a partir do momento que a gente tem todos esses parâmetros, fez todas as configurações do nosso sistema, então, está feito o nosso startup, né? A gente vai, então, fazer a entrega para o cliente dos relatórios de comissionamento preenchidos, né? Manual de operação, manual de manutenção. Seria desejável também que o cliente tivesse uma cópia do projeto, né? Que vem lá do software de selecionamento, porque ali a gente tem, com isso a gente tem a capacidade, vai saber todas as bitoses de tubo que tem na instalação, a carga de refrigerante que tem que ser adicionada, e a gente consegue, qualquer empresa que vá lá para dar manutenção depois, consegue ter, então, a carga de refrigerante completa do sistema, né? O que é importante, eventualmente, para a manutenção. Então, a partir do momento que a gente entrega, então, os relatórios para o cliente, entrega os manuais, o projeto da instalação, então, nosso trabalho está finalizado. Então, está aqui a nossa planilha, né, com os parâmetros. E, então, nossa apresentação hoje é essa aí. Agradeço aí a atenção de vocês e agora eu vou passar a palavra para o... Recording stopped. Então, nossa parte de perguntas pelo chat e depois as perguntas com o microfone aberto. Tudo contigo, João? Showzilho. Bom, pessoal, esse aí foi o treinamento, né? Espero que vocês tenham conseguido absorver. Antes da gente ir
para as perguntas, ok? Só vou estar reforçando aqui para vocês não esquecerem de realizar a inscrição de vocês, tá bom? No DOIT, para vocês receberem o material didático e o certificado, tá bom? O material didático que o professor está apresentando hoje vai ser enviado para vocês, apenas para aqueles que realizarem a inscrição, tá bom, pessoal? Frequentemente vocês andam falando bastante, né? Como saber se a minha inscrição foi feita? Sempre que vocês realizarem a inscrição de vocês, vocês vão receber um e-mail com a confirmação e também lá no site em si aparece lá inscrição realizada, número de compra tal. Então para você saber se ocorreu tudo certo com sua inscrição, verifique esse espaço, tá bom? E se você ainda não fez sua inscrição, faça porque só fica até o final do treinamento, certo? Bom, dito isso, se vocês têm as dúvidas de vocês, né? Pode deixar aqui no chat, que agora vai ser o momento das perguntas e a gente vai estar respondendo elas, certo? Podemos ir, Zílio? Sim. Bom, primeiro aqui do Reginaldo Soares. Qual a capacidade mínima de evaporadoras para operar o sistema? A princípio, poderia operar com qualquer capacidade, né? Mas por uma questão de bom senso, né? A gente tem que fazer uma avaliação em relação à capacidade mínima dos compressores, quantos compressores e quantas máquinas tem no nosso sistema, né? E tentar evitar aquela situação onde, por exemplo, um sistema lá de 96 HPs está em funcionamento e o cara bota lá uma máquina de um HP funcionando à noite porque é no CPD, né? O ideal seria evitar esse tipo de situação, mas dependendo da capacidade, se é uma condensadora só, eu tenho uma máquina de 1 HP lá, não teria problema, ela poderia funcionar normalmente, né? Agora, evitar essa situação, né? Um sistema de capacidade grande com uma máquina pequenininha, aí pode, mesmo que eu tenha vários compressores lá, se essa máquina não atingir pelo menos a capacidade mínima do compressor, a tendência é que esse compressor fique entrando e saindo, né? E aí nós vamos ter dificuldade de manter o nosso sistema funcionando, mesmo que a máquina tenha um bypass lá de gás quente, né? Porque quando falta carga térmica, ela abre uma solenoide, joga o bypass de gás quente ali para criar uma carga térmica, né? Para que se mantenha trabalhando o nosso sistema, né? Mas não é um sistema eficiente, né? Próxima, João. Show. Próximo aqui é do Reginaldo Soares. A pergunta dele é a seguinte: ah, pode instalar o VC Plus com cobre 1/32 por ser só frio? Aí, por ser o VC Plus, não vai alterar aquelas bitolas, né? A espessura do tubo que a gente recomendou aí na parte de instalação, né? Então, a recomendação da Midea é vai de acordo com a bitola, né? Independente de onde usa, a bitola da tubulação deve responder aquelas espessuras de acordo com o diâmetro, né? Então, se vocês pegarem, para quem participou da aula passada, né? Ali tem uma tabela lá dizendo quais as bitolas, as espessuras recomendadas. Mas aí não vai mudar porque é o VC Plus. A recomendação é manter as bitolas normais. Show. Próximo aqui do Jefferson Craig. São duas perguntas. A primeira dele é a seguinte: já baixei o software, porém, cada vez que abro, pergunta se quero atualizar. Qual a última atualização deste software? Já fiz um projeto de um cliente e tem uma aplicação para orçar. Tem algum contato onde possa finalizar os detalhes técnicos barra comercial para efetuar o orçamento? Eu recomendo entrar em contato com o representante da região ou o próprio distribuidor, né? Normalmente, hoje, os distribuidores eles têm, não sei de quem foi comprado a máquina, né? Ou vai ser. Hoje, os distribuidores têm estrutura, né? Para realizar essa consultoria aí para os instaladores, né?
Então, recomendaria de acordo com a região, né? Relembrando, né, para esse tipo de equipamento, a gente tem na região sul a Dentec e a Ambiente, né? São Paulo tem a Poloar e no Rio tem a Clima Rio. Sendo que algumas dessas empresas têm mais de uma sede, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, eu sei que tem várias cidades do Nordeste. Então, normalmente essas empresas é que podem dar esse apoio. Ou, se é instalador credenciado, pode tentar também com o próprio representante de venda da região. Mas hoje está mais focado mesmo no distribuidor. Show. Próximo aqui do Reginaldo Soares. As evaporadoras vêm com as válvulas de EXP abertas antes de energizar? Esse é o que é dito, né? Em teoria, sim. Tá? Mas isso é o tipo de coisa, né? Se a gente, independente de vir aberto ou fechado, se a gente for fazer evacuação pelo lado de baixo e de alta, aí não vai, pela linha de líquido, linha de sucção, isso não vai ter diferença. Mas, a princípio, vem aberto, tá? A princípio. Show. Próximo aqui do Júnior Pereira. Professor, sobre as conexões da evaporadora e condensadora. É verdade ou mito que os equipamentos desligados por muito tempo podem ter vazamentos nas conexões devido à dilatação dos materiais das conexões? Sinceramente, eu não. Primeira vez que eu ouço falar nisso, né? Não sei se alguém que tá participando aqui tem algum depoimento também, que queira dar algum depoimento aí pelo chat aí em relação a isso. Mas por ficar parado não pode. De vez em quando eu tenho debate com alguns que estão assistindo treinamento hoje. O Elton aqui está dizendo que de vez em quando tem debate em relação a isso. Não deveria acontecer, não deveria estar vazando só porque parou, né? Porque ficou inativo, né? Se isso acontece é porque efetivamente daqui a pouco teve um teste de vazamento, de repente, alguma deficiência aí nesse teste de vazamento do sistema. Né? Isso é o que eu posso contribuir. Né? Não deveria acontecer. Se está acontecendo, tem que ver o que. Se não já não tinha problema ali no próprio teste de vazamento que foi feito, já não tinha vazamento anterior. Ok. Próximo aqui do Anderson Santos. Em relação aos parâmetros mostrados no display DSP2, quais são os padrões de referência a uma determinada temperatura exterior? Padrão, se eu entendi, o que ele vai mostrar? O que mostra lá depende do estado de operação da máquina. Tá? Então, se a máquina estiver parada, tá? Ele vai mostrar lá do lado esquerdo um zero, que significa que a máquina é a líder do sistema, e do lado direito ele vai mostrar o número de unidades internas que está conectado, certo? Isso quando o sistema está parado. Sistema em operação, ele mostra do lado esquerdo, mostra o compressor, a frequência de trabalho do compressor 1 e do lado direito do compressor 2. Se a máquina estiver em processo de retorno de óleo, ele mostra D0, certo? E se tiver algum alarme, ele vai mostrar lá, então, o código do alarme. Ainda se eu pressionar seta para cima e para baixo, up ou down ali, eu vou ter acesso às informações ali, temperaturas, pressões, etc. Tá? Então, espero que tenha respondido a pergunta, né? Mas, se não respondi depois, por favor, pode se manifestar. Show. Próximo aqui da Daphnis Afonso. Tenho que endereçar as quantidades de evaporadora nas escravas? Não, nas escravas não. Toda a interligação ela vai para líder, né? E quando eu tenho mais de uma condensadora, todo o trabalho com qualquer tipo de configuração
com qualquer tipo de configuração ali, eu só vou mexer na unidade líder, não vou fazer nada na Scraba. A Scraba, na verdade, ela só recebe comunicação de condensadora para condensadora, mais nada. Ela não recebe comunicação de evaporadora nem de controle central. Então, qualquer configuração que eu faça do sistema deve ser feita sempre na líder, nunca na Scraba. E nenhuma conexão de evaporadora também vai na Scraba. Tem que sempre ir só na líder. Show. Próximo aqui do Anderson P. Santos. O VRF V6 interliga com AHUS, né? Usa o cabo de comunicação com a caixa box. Não consegui visualizar no software. Sim, ele vai... o que tem lá na Control Box? Tem uma placa, né? Em cada evaporador eu tenho uma placa dentro da máquina, certo? Então, para HU, a diferença é que quando é o kit HU, eu poderia até, em teoria, até ter, para uma única máquina, eu poderia ter até 4 dessas placas, né? Então, quando o máximo de capacidade de uma placa dessa é de 20 HP, se eu tiver mais do que 20 HP, eu preciso de 2 placas, tá? Então, o que acontece? Ele vai se comunicar com a placa principal, né? Como se fosse uma unidade mini, né? Como se fosse uma evaporadora qualquer. Então, a malha de comunicação dela vai passar pelo kit HU como se estivesse passando por qualquer outro evaporador. Show. Vamos aqui para o último do chat, aí a gente já vai para os microfones. Próximo aqui do Roberto Rivelino Balzano. Como é feita a carga de gás completa é necessário. Calma. Como é feita a carga de gás? É necessário todas as evaporadoras estarem ligadas? Para fazer a carga de gás completa, é necessário todas as evaporadoras estarem ligadas? Não precisa que as evaporadoras estejam ligadas, até porque o que acontece? Enquanto não endereçar as unidades, enquanto tiver com código FI na evaporadora, eu não consigo fazer nada nela. Eu vou com o controle remoto lá, tento mudar modo, ventilação, o que eu quiser, e nada vai acontecer. Eu só passo a ter controle da máquina a partir do momento que ela estiver endereçada. Mas, respondendo a tua pergunta, eu não preciso ter unidade interna, não, ligada. Lembrando, né, que ainda a válvula de serviço das condensadoras, nesse ponto, elas vão estar fechadas ainda, né? Então, tu vai botar a carga na linha e nas evaporadoras, mas eu não preciso que elas estejam ligadas, não. Não tem que estar em funcionamento, até porque ela só vai entrar em funcionamento depois, né? Também teve uma pergunta que eu vi no chat aí, perguntando, o Mini V6 tem que ser a Carrer que faz o Amidea, que faz o startup? Não, como é que funciona hoje para comprar uma unidade V6, VC Plus, uma Mini V6, o Atom, qualquer que seja a unidade, hoje a venda é feita via distribuidor, tá? Então, especificamente do V6 e do VC Plus, são essas empresas que eu citei há pouco, tá? O Mini V6, mesma coisa. Então, o que acontece? Se eu quiser comprar uma máquina dessas ou dar uma startup, quem é que faz a startup dela? Primeiro, vocês vão entrar em contato com o distribuidor, e o distribuidor aí é que vai fazer, é quem normalmente faz a venda das máquinas. E também o distribuidor é quem encaminha a empresa de vocês para fazer treinamento com a fábrica. Então, uma vez que tenha feito o treinamento da fábrica, o treinamento é direcionado para o pessoal fazer o startup, né? Então, vocês mesmos, a empresa de vocês mesmos pode fazer o startup. Como é que funciona depois de precisar de uma peça? Vocês vão pedir para o distribuidor, né? Porque a relação do distribuidor é feita diretamente com o fabricante, no caso da Midea Car, né? E, então, qualquer peça que vocês precisem garantir, vão pedir para ele, certo?
e ele vai solicitar para vocês, a fábrica manda para o distribuidor encaminha para vocês. Mas o startup das máquinas vai ser feito pelo próprio instalador. Ok, vamos lá. Vamos abrir aqui o microfone aqui do Clayton. Pessoal, quem quiser tirar suas dúvidas, abrindo o microfone é muito simples, só em reações e ele vai aparecer a opção para vocês levantarem a mão e a gente vai estar abrindo um por um, tá bom? Clayton, pode ativar seu microfone. Boa noite. Boa noite. Tá escutando? Sim, escutando sim. Boa noite, amigo. Eu tenho algumas dúvidas. Sim. A primeira era sobre a máquina VIP, né? A opção lá VIP. Eu tenho realidade agora, um exemplo que eu estou atendendo um cliente que tem uma área que ela tem 12 equipamentos, 12 evaporadores. E eu queria saber se eu posso determinar um evaporador desse, um exemplo, o cliente ir lá, regular, ligar e desligar por um evaporador, controlar todos esses. Eu consigo? Não, o que é o modo VIP? O modo VIP ele vai determinar o modo de operação do teu sistema, tá? Se vai ser refrigeração ou aquecimento. Ah, entendi. Mas ele se tu precisar ligar todos eles, aí tu tem que usar um controle central. Ou, no teu caso, como são 12 máquinas, tu pode usar um controlador, aquele WDC 120. Entendi. Aquele controlador lá, ele é capaz de ligar até 16 máquinas, né? Que vão funcionar exatamente igual, né? Tu pode deixar esse controlador na sala do dono da empresa, ou sei lá, né? E a partir dali ele controlar, ele vai ligar todas as máquinas por ali. Ou botar um controle central, que aí eu consigo entrar máquina a máquina e fazer qualquer tipo de configuração. Entendi. Foi bom porque essa pergunta já matou dois, que eu ia perguntar sobre o 120 também. E aí Sim. já matou também essa outra pergunta. A outra pergunta é o seguinte: se existe algum padrão de superaquecimento lá no T6A e no T6B, que é o sensor que fica no trocador de placa. Ele procura manter entre 3 a 10 graus de superaquecimento. Entre 3 a 10 graus, né? De 3 a 10. Certo. A terceira e última pergunta é sobre uma placa do evaporador. Um exemplo, tem uma situação agora que queimou uma placa do evaporador built-in, esse de média pressão. Sim. E eu queria saber se eu posso usar outra placa sendo mesmo built-in, só que uma capacidade diferente. Se eu posso usar nesse equipamento. Bom, aí o que acontece? Ali nessa placa aí existe uma chave seletora para definir a capacidade dela. Certo. Então teria que ver a configuração que está feita nessa placa que está com problema e passar para a nova placa. Entendeu? Entendi. Aí tu vai ter a mesma capacidade lá. Só que normalmente essa chave seletora, quando sai de fábrica, ela sai com uma cola em cima, né? Que é para o pessoal, Isso. já travou lá, porque a capacidade dela é aquela ali e acabou, entendeu? Entendi. Pronto, era só essas perguntas mesmo. Ficou agradecido. Nada, e não esquece que tem que endereçar essa placa, né? Tem que fazer o endereçamento ali da placa, né? Naquela máquina. Se já sabe qual é o endereçamento, vai fazer para aquela. Mas se faltar alguma máquina no teu sistema, o que acontece? Tu vai ter que ir lá na função manutenção, ativar lá o N16 para que ele funcione mesmo faltando uma máquina, né? Entendi. Então, função manutenção. Esse material que vocês aí dão aula e tal, a gente consegue no final, que tem todo o direcionamento certinho, né? Tudo detalhado. Vocês Sim. Basta disponibilizam? que você tenha participado no mínimo 80% do tempo do treinamento, aí você vai receber o certificado e o material depois. Ah, entendi. Muito Exatamente bem. esse material que eu apresentei. Obrigado. Se você tiver Ó, realizado a inscrição, muito importante também. Se você Também, fizer a certo. inscrição, você vai receber no e-mail lá na qual você cadastrou, tá? Eu fiz, tá tudo Ah, certinho. beleza, então. Fechou. Obrigado. Boa noite. Boa noite.
Próximo aqui é Jorge Luiz. Pode ativar seu microfone, Jorge. Oi, Opa, boa noite. tá ouvindo? Sim, sim. Boa noite. Eu tô cuidando de uma associação, vou ser bem rápido, né? Ela tem ali 68 evaporadores e 8 máquinas externas. Esses VRF da Midea são os V5 e tem V6 também. E nesses V5, são aqueles, se eu não me engano, são aqueles motores a capacitor, 3 velocidades fixas, sabe? E quando a gente pegou esses VRF aí, a gente trocou todos os capacitores, está trocando, fazendo a limpeza e tudo. Só que esses equipamentos aí, eles têm as válvulas de GBC ali que foi instalada. Porém, a gente não sabe o que não foi deixado nenhum relatório para nós de projeto, nada. E a gente não sabe qual a carga exata que ele necessita em funcionamento. Teria como fazer um sobreaquecimento via manifold digital, algo do tipo, para eu poder tentar acertar essa carga para dar o máximo de rendimento? O problema é que o superaquecimento ele depende de muitas coisas, né? Depende de capacidade de compressor, daqui a pouco tem 2, 3, até 4 condensadores no circuito. Tem até 64 válvulas de expansão funcionando, aí depende do quanto está funcionando, quanto não está. É uma operação bem complexa, viu? Porque o ideal mesmo seria a gente saber qual é a carga total. Eu sei que você falou que não tem, né? Mas o que acontece? Cada evaporadora tem seu controle de superaquecimento. Aí, dentro da condensadora, tem controle de subresfriamento. Então, não existe manualmente, vou fazer um superaquecimento aqui, vou fazer a carga, ou subresfriamento. O que eu recomendo é esperar uma condição de verão e ver o comportamento do sistema um dia que esteja lá com capacidade bem, bem alta, né? E tentar ali tentar fazer algum tipo de ajuste ali. Pois Mas é, no caso da VC, você viu que tem o diagnóstico ali da carga, né? Ver se está correto ou não, né? Agora, é aquilo que a gente sempre fala, né? O ideal, o cara, quando faz o projeto, o ideal seria deixar com o cliente, né? Mas a maioria das vezes o pessoal não deixa. pois é, ali tá bem complicado na situação aí, sabe? Não tem nada a respeito disso, sabe? Sim. E o óleo já tá bem amarelo, sabe? Já tá partindo já para uma cor bem diferente, sabe? Sim, E os equipamentos são bem mal cuidados ali, sabe? sim. Daí a gente tá meio perdido nessa situação, porque são muitas máquinas, né? E provavelmente o cliente tá nesses VRF aí, o cliente sempre se incomodou, né? Por falta de manutenção. Então, a partir que nós começamos a adotar a manutenção lá neles, trocar esse capacitorzinho ali e tal, mudar as velocidades do ventilador, ele melhorou bastante. Só que até questionei o cliente, até estava conversando com ele assim, e se um dia estragar esses VRF, o que vai acontecer? Ele falou, cara, daqui para frente vai ser tudo máquina individual, sabe? Eu falei, poxa, não, será que tem como instalar uma outra VRF mais sofisticada, com aquelas duas linhas ali, usando os mesmos RIFNet, tudo ali? Aí teria que botar no software de projeto, né? Teria que fazer um levantamento das linhas P lá para ver o que dá para fazer, né? Mas em teoria, se pegar lá a capacidade de HP, se a máquina me der a capacidade de HP para uma e para outra, possivelmente sejam iguais, né? Mas isso dá para fazer daqui a pouco um retrofit. As máquinas hoje do V6, VC Plus, eles conversam com as evaporadoras antigas sem problema algum, né? Ah, Isso não é problema. Agora, a recomendação que eu te dou é se vocês estão dentro da obra, tentar fazer lá com bastante paciência, né? E fazendo o levantamento da bitola de linha que tem aqui e lá e vendo, né? Isso seria o normal. Agora, eu vi que teve alguém deu a sugestão de fazer o modo teste. O modo teste até ajuda, né?
se a gente botar todas a trabalhar em refrigeração, mas de qualquer maneira, para mim ter uma condição segura, eu posso até fazer um modo teste, mas eu tenho que ter um dia de carga térmica alta. Aí sim é que a gente vai ver se vai faltar capacidade em algum ambiente para ver o que a gente consegue fazer para melhorar. Mas fora isso, Certo, então. a carga da condensadora está na placa dela. Agora, a carga de interligação é que é o problema. Aí tu vai ter que levantar por linha, não tem outro jeito. Certo, então. Obrigado, tá? Nada. Valeu, boa Essa é a noite. minha última dúvida. Valeu, boa noite. Show. O próximo aqui, Oswaldo Silva. Oswaldo, pode ativar seu microfone. Oswaldo. Oswaldo, só clicar no ícone do microfone que já tá liberado já. Alô, Boa noite. boa noite. Boa noite, Oswaldo. Estão ouvindo aí? Eu Sim, queria sim. agradecer pelo treinamento e estar agradecendo por essas informações, porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tem essa disponibilidade, né? Em alguns clientes. Queria estar agradecendo aí, está sendo de suma importância para mim aqui. Muito obrigado. De nada, continua com a gente aí que vai receber mais Valeu. materiais aí depois, Oswaldo. Tamo junto, tamo junto. É isso aí. Acho que é só seguir aí todas as especificações do fabricante que a gente erra menos, né? Ah, sem dúvida. E aí, para cada produto, a gente vai passando normalmente entre 2 e 3 treinamentos ali. As informações são compactas, mas elas são suficientes, né, para o pessoal, Uhum. para fazer a instalação, para fazer o startup e depois para dar manutenção também. Aí, quando o próximo treinamento, aí nós vamos ter a quantidade de informação que vocês vão receber é bem, bem grande, bem detalhada. Muito obrigado aí, professor. Tô aqui, tamo junto. Valeu. Valeu. Show, pessoal. Mais alguém com alguma dúvida? É só levantar a mão que a gente libera o microfone e responde. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Aqui, Anderson. Pode ativar seu microfone, Anderson. Opa, boa noite, Zico. Tudo bom? Boa noite, Anderson. Exato. A pergunta é a seguinte, eu estou voltando àquela pergunta sobre os padrões de referência. Algum padrão de referência relacionado a pressão de alta, baixa, temperatura de descarga, alguma referência que eu possa ter durante o startup quando eu for fazer no equipamento? Eu tenho essa informação? Sim, na apresentação aí aparece. Quer que eu mostre ali? Pode ser? Só para voltar lá. Na apresentação ali foi mostrado isso. Mas dá um padrão de referência ali, a 420 PSI. Talvez eu tenha passado. Tem megapascal, né? Mas tem sim. Deixa eu ver aqui onde é que está. Tem primeiro para o VC Plus e depois para o V6. Aí o V6 tem duas tabelas, tem uma em refrigeração e outra em aquecimento. Está aqui, ó. Eu tentei ver também aqui. Aqui, ó. Temperatura, faixa de temperatura de descarga, faixa de superaquecimento, pressão de descarga, sucção, corrente. Aqui, ó. Beleza, eu não estou enxergando o manual agora, mas beleza, quando receber eu vou dar uma verificada então. Beleza, esses panos são Está importantes. aparecendo para vocês aí? Não compartilhou. Tá. Eu estou falando aqui, está no slide 58 e 57 aqui, desse. Agora aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui que eu não consegui. Aqui. Está aparecendo agora? Aí, agora. Ok. Beleza. Eu passei batida só.
Aquecimento e refrigeração. Ou se for só o VC Plus, só tem refrigeração. Beleza. Então, se os parâmetros, na hora de fazer o startup, eu posso me basear mais ou menos por aí, também dependendo da temperatura externa, né? Eu tenho Isso. até mesmo avaliar uma máquina quando eu for fazer uma manutenção futura, Sim. né? Mas, beleza, era isso mesmo que eu estava querendo visualizar. Beleza. Tem no Obrigado. material aí. Valeu. Nada. Boa noite. Boa noite. Próximo aqui, Edivaldo Silva. Pode ativar seu microfone. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Eu também quero agradecer por essa oportunidade que estou tendo, esse aplicativo que foi criado com esse benefício, né, para os técnicos. E queria também fazer umas duas perguntas. Está criando um centro para treinamento aqui em Salvador, né? No Senai. Você sabe me dizer qual o Senai? Falhou, Edivaldo. Qual é o C? Quê? Vocês estão fazendo um centro de treinamento aqui em Salvador, no Senai, né? Da Midea. Qual o Senai de Salvador? Qual o Senai? Isso, de Salvador. Que tem dois. Tem o Senai Dendezeiro e tem o Senai Cimatec. Vocês É sabem o informar de Dezendeiros. isso? Obrigado. E outra coisa, eu queria saber se vai ficar gravado para a gente poder assistir depois, ou é só as apostilas mesmo que vai vir pelo e-mail. A gente grava assim, mas por questão de diretrizes a gente ainda não disponibiliza a gravação para os participantes, tá? Somente que é enviado mesmo é o certificado e o material didático. Então tá ok. Era essas informações que eu queria. Valeu, obrigado. Boa noite para todos aí. Tudo de bom. Boa noite. Vamos lá, o próximo aqui é o Leandro Reis, para finalizar hoje. Leandro, pode ativar seu microfone. Alô, boa noite. Boa Estão me noite. escutando? Sim. Agradecer aí a todos aí da Midea Carre aí, do professor Zílio aí, ao administrador aí do chat aí, que eu não sei, eu não lembro o nome, tá ok? João. Uma coisa, professor. Qual? João? Isso, João. Uma coisa, professor. Se nesse caso aí, que eu acho que foi o Ícaro que perguntou, se não tiver nenhuma informação relacionada a fluido refrigerante, a carga do fluido refrigerante, você tem alguma... Eu sei que existe, né, dentro da engenharia mecânica, aí você faz um cálculo relacionado à bitola, às coisas, a diâmetro das tubulações, né, a carga das evaporadoras. Tem algum cálculo, alguma coisa que a gente consiga chegar perto de uma situação dessa? Porque geralmente mesmo o pessoal não deixa essas informações com o cliente, justamente querendo fidelizar esse cliente, né? Sim. Não, tem sim. Você participou do treinamento da semana passada? Sim, sim. Foi, Tá, semana lá passada foi no... dia 13, se eu não me engano, né? É, Eu exato. recebi um e-mail aqui, acho que eu recebi um e-mail aqui. Uhum. Lá no final do material, lá onde fala sobre a carga de refrigerante, Uhum. lá tem uma tabela que leva em consideração como é que o software da Midea Car determina a carga de refrigerante, né? Ela determina o primeiro adicional, né? A que sai na condensadora está lá. Eu pego a carga da condensadora, mas ela vai dizer para vocês qual é a carga adicional. Essa carga adicional se baseia no quê? Comprimento da linha de líquido. Então, Entendi. digamos, De líquido, a linha né? de líquido de 1/4, vamos supor, ela recebe 22 gramas para cada metro que eu Sim, tenho. tô Aí eu entendendo. sei que tem 100 metros. Então, 100 vezes 22 gramas, 2,2 kg. A de 3/8, digamos, seja 60 gramas por metro. Aí tem 20 metros. 60 vezes 20. E assim vai indo. Mas na condensadora ela vem uma descrição na condensadora, dependendo da capacidade dela, porque eu sou novato no VRF, tá? Estou aprendendo praticamente tudo com Tem a vocês. placa de identificação da máquina, tem lá a carga dela.
Tem lá, né? Entendi. É igual, eu trabalho muito com piso-teto de vocês. E agora, praticamente Uhum. e agora também, desculpe te interromper, agora Não, praticamente a mesma coisa. Tá. falando em placa, eu me lembrei que lá naqueles adesivos que tem dentro da condensadora, ele te dá lá a carga para cada bitola. Ah, entendi. Aí tu só tem o trabalho de determinar ali quantos metros tem de cada bitola, sempre linha de líquido, nunca sucção, né? A sucção não leva em consideração, é só linha de líquido. Entendi. Muito E bom. aí Isso é um faz a aprendizado salvação, também, né? tá vendo? Não sabia dessa situação. Tá? É isso aí. Então tá ok. Muito obrigado a vocês aí. Uma ótima noite a vocês aí, tá? Valeu. Muito obrigado pelo projeto de vocês aí. Tá ajudando bastante. Agradecer ao Serginho aí, que não está presente, mas está fazendo um trabalho muito Ele bom. que é o cara, né? Ele é o coordenador de tudo, gerente. O coordenador, mas vocês também que dão o sangue aí, que tá fazendo isso aí, esse belo trabalho aí pra gente aí. Beleza, obrigado aí. Muito obrigado. Valeu, Leandro. João. Boa noite. Você também. Bom, pessoal, com essa pergunta nós encerramos o nosso treinamento de hoje. Queria agradecer às 100 pessoas que ficaram conosco aqui até o final, agradecer ao Zílio pelo excelente treinamento. Não se esqueçam que terça-feira nós temos mais, né, na nossa linha residencial, e quinta-feira que vem nós damos aí continuidade na nossa linha comercial. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Obrigado, Zílio. Valeu, João. Obrigado a todos aí. Bom final de semana aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.